Queridos amigos, inicia-se agora uma grande viagem no tempo, voltando a mais de 2000 anos. Com a palavra, o presidente do lar Dom Inácio de Loyola, Eduardo Dias. Meus irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a vocês a sua audiência, estar aqui conosco no programa do lar Dom Inácio. E hoje eu tenho uma mensagem especial para você. Uma mensagem que vai nos falar de um homem que fez a diferença na sua época. Pela Igreja Católica ele foi considerado santo por sua postura, pelo seu trabalho missionário, pelas curas que realizou e pelo seu amor ao próximo. O nome você conhece, São Francisco Xavier, que foi o braço direito, o grande amigo de Santo Inácio de Loyola. Assista comigo essa linda mensagem que eu tenho certeza vai tocar o seu coração. São Francisco Xavier nasceu no dia 7 de abril de 1506, no castelo da família Xavier. Ele era o 8º filho a quem foi dado o nome de Francisco. O menino cresceu em ambiente de riqueza e tradição, e desde cedo mostrou uma aguçada inteligência aliada a uma crescente paixão pelo estudo. Quando jovem, Francisco ingressou no curso de filosofia com o propósito firme de superar a todos os estudantes de sua época, e conseguiu. Ele formou-se com distinção em latim, filosofia e humanidades em Paris, e depois atingiu ainda a cátedra de artes da engenharia. E foi na capital francesa que ele conheceu a pessoa que mudou a sua vida, Inácio de Loyola. E Francisco uniu-se a Inácio de Loyola para a fundação de uma ordem de missionários chamada a Companhia de Jesus, conhecidos como os Jesuítas. Francisco Xavier recebeu a missão de evangelizar as terras do Oriente, e seu coração exultou de profunda alegria e de muita gratidão a Deus, que se dignou a escolher-lhe para essa gloriosa missão: amparar na fé gente pobre tanto do ponto de vista espiritual quanto material. Os milagres de Francisco Xavier no Oriente foram inúmeros, e sua fama se espalhava a cada dia. Houve uma vez, no Cabo Caborim, na Índia, em que ele expulsou um exército inteiro de inimigos da fé, empunhando nas mãos apenas um crucifixo. Em outra ocasião, estava pregando em um povoado indígena e percebeu que suas palavras não penetravam naqueles corações. Indo com a resolução de que só poderia atrair aquelas almas a Deus se houvesse um sinal milagroso, rogou ao divino Criador e perguntou aos nativos: "Que provas quereis que eu vos apresente?" Alguns deles correram até uma sepultura e trouxeram um cadáver já em estado de decomposição e cheirando mal. Com sua enorme fé e confiante da intervenção divina, Francisco Xavier olhou firmemente e disse: "Em nome de Deus, eu te ordeno, levanta-te para provar as verdades que eu prego." E no mesmo instante, o morto levantou-se, para o espanto de todos, cheio de vida e saúde. E então, todos pediram o batismo. Um certo dia, deslocando-se em uma ligeira embarcação, sobreveio repentinamente uma grande tempestade, colocando a todos do barco em grande perigo. Ondas encobriam a embarcação. Xavier tomou seu crucifixo que há muitos anos trazia consigo e, mais uma vez, levou seus pensamentos em prece ao Divino Pai Eterno e tocou com ele a água. E, nesse momento, a tempestade se afastou, acalmando os ventos e as ondas.
Mas na hora de trazer de volta o crucifixo, ele escorregou de sua mão e se perdeu no oceano. Xavier tinha um grande apreço por aquele crucifixo e aquela perda foi dolorosa demais para ele. 24 horas depois, chegaram à ilha de Baranolim. Francisco, ao sair do barco na ilha, começou a andar pela praia, quando de repente viu sair da água um caranguejo que trazia em suas garras aquele crucifixo que ele tanto gostava. Em outra ocasião, Xavier mais uma vez viajava em um navio que mais uma vez fora assaltado por uma forte tempestade, e foi decidido então que, para aliviar o peso da embarcação, deveriam colocar uma parte dos passageiros em um barco menor. O navio iria para um lado e o barco pequeno para outro. Francisco permaneceu no navio, promovendo orações pela salvação de todos. Após 3 dias de tempestades, o mar se acalmou e o navio retornou à viagem. Xavier, porém, pediu ao comandante para que esperasse o barco menor, pois eles voltariam em breve. O capitão respondeu: "Mas, padre, não tinha ali nenhum marinheiro experiente, nenhum piloto que pudesse navegar em segurança e salvar a todos. Vamos prosseguir a viagem." Mas Xavier insistiu, e o capitão então disse: "Está bem, mas só até amanhã, senão nós perdemos muito tempo nessa viagem." Ao raiar do dia seguinte, quando já estavam decididos a partir, surgiu no horizonte a pequena embarcação. Felicidade geral. Mas quando eles foram resgatados, o comandante perguntou: "Mas como vocês conseguiram guiar o barco no meio da tempestade? Quem foi esse piloto tão experiente?" E todos responderam: "Nós não sabíamos, mas o padre Francisco é um excelente piloto e guiou o barco por esses 3 dias e evitou, além disso, que nós caíssemos no desespero." O grande sonho de Francisco Xavier era converter a China. No dia 3 de dezembro de 1552, estando na ilha de São Sião, vê-se o nosso Francisco em uma pequena cabana pronunciar suas últimas palavras com o seu crucifixo junto ao corpo. "Não confundam a vida eterna em ti, Senhor. Eu esperei, não me confundas para sempre." E apertando o crucifixo junto ao peito, entregou assim sua alma a Deus. Ele estava muito próximo de chegar às terras do Império Chinês. Francisco Xavier faleceu aos 46 anos de idade. Ele havia percorrido mais de 120 mil quilômetros, pregando a palavra de Deus, curando enfermos do corpo e da alma, auxiliando pobres e famintos e, sobretudo, evangelizando e conquistando inúmeros corações para o Senhor. Queridos, Francisco Xavier, ele não nasceu santo, mas foram as suas obras que o tornaram um exemplo para todos nós. A partir de um encontro que ele teve na faculdade onde estudava por volta dos seus 19 anos, com um homem bem mais experiente, mais sábio do que ele, que se chamava Inácio de Loyola, a vida daquele jovem estava prestes a mudar. E quando nós, na nossa vida, temos também encontros marcados com a espiritualidade, a nossa vida também muda. Temos que estar atentos aos sinais divinos, às amizades verdadeiras, que são raras hoje, porém elas ainda existem. E através dessa amizade pode te levar no caminho da salvação, no caminho da vitória. Foi isso que aconteceu. Inácio dizia sempre para Xavier, vendo ele que ele era uma pessoa obstinada, uma pessoa dedicada, uma pessoa boa, dizia sempre para ele: "Xavier, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Xavier, ainda jovem, tinha grandes ambições, como todos os jovens de hoje, e não estava preocupado com as coisas espirituais, até um dia que ele aceitou a fazer aqueles exercícios espirituais que Santo Inácio fazia, e ali o coração dele foi tocado, não só nos exercícios espirituais, mas também por ver a postura, os atos de Inácio de Loyola. Aquele homem que se dedicava aos carentes, pregava a palavra de Deus nas praças, dava sopa da caridade à noite aos mendigos, ia cuidar dos enfermos. E Xavier ficou sensibilizado com aquilo tudo. Agora surgiu uma grande amizade, e dessa amizade iria levar aqueles homens e mais alguns companheiros a fundar a Companhia de Jesus. Mas a trajetória de Xavier
começaria dali para frente uma jornada que mudaria o rumo da história no seu tempo. Xavier, certa vez, foi convocado por Inácio a pregar a palavra de Deus, a catequizar em terras distantes da Ásia, para poder divulgar a mensagem de Jesus. E ele disse logo: estou pronto, Senhor. Santo Padre, estou à sua disposição. E lá foi ele. Enfrentou uma simples embarcação, uma simples nau daquela época, ele que tinha verdadeiro horror a navios, porque ele passava muito mal, mas ele foi forte, foi firme, e ali ele entrou na embarcação rumo a uma terra desconhecida para ele. Mas no meio daquela viagem, olha que foi surpreendido por uma grande tempestade. Uma tempestade que derrubaram as velas do barco. Todos os marinheiros pensavam que iriam naufragar e tiveram que fazer ali, então, aliviar o peso daquela embarcação, jogando fora tudo que não tinha valor de emergência naquela hora. Na nossa vida, eu e você passamos por terríveis tempestades. Muitas vezes somos obrigados a fazer coisas que nós não queremos, mas está no caminho da nossa vida. E quando enfrentamos uma tempestade, temos que jogar fora também muitas coisas, como o orgulho, a vaidade. Isso tudo, a vontade de vingança, nos faz vencer as tempestades da vida, porque a nossa embarcação física ficará mais leve. Xavier sabia disso, mas ainda a tempestade era tão forte que Xavier ele tinha uma coisa que era muito linda, que ele tinha sempre bom ânimo, era uma pessoa otimista, e ele começou a cativar todos os marinheiros, o capitão do navio, dizendo: calma, meus irmãos, vamos orar, vamos perseverar, essa tempestade vai passar. Esse é o caminho para vencermos as tempestades. Orar, perseverar, sermos otimistas, termos bom ânimo e a tempestade passa. Foi então que Xavier pegou o crucifixo que Inácio de Loyola havia lhe ofertado e colocou na água. Na mesma hora que ele colocou na água, a tempestade, as ondas, o vento se acalmaram, através daquela prece sincera. Olha que coisa extraordinária quando o milagre acontece na nossa vida, quando às vezes basta a nossa oração, a nossa fé sincera. Mas as ondas levaram o crucifixo de que ele tinha tanta estimação. E quando o barco chegou seguro, ancorando na praia, surgiu algo que ficou marcado na história de Xavier. Eis que saiu da água um caranguejo que carregava nas suas patinhas o crucifixo que ele havia perdido. Tanto que ele hoje é até reconhecido em muitas imagens dele como um caranguejo que segura o crucifixo. Mas Xavier ia passo a passo com o crucifixo na mão. Ele ia catequizando em várias aldeias, cidades, povos inteiros. E teve uma vez que ele teve dificuldade. Não era tudo simples. O povo não entendia o que ele falava, não compreendia, não aceitava. Foi então que Xavier fez uma prece sincera a Deus, estendeu seu crucifixo e ali ele começou a falar línguas desconhecidas. Desconhecidas para ele, mas para o povo que ali está, eram línguas conhecidas. Olha o fenômeno da mediunidade de falar línguas estranhas. E todos naquela aldeia, naquela região, foram depois se batizar com ele. Eram tantas pessoas se batizando que ele no final do dia não conseguia nem se mover o seu braço. Ah, Xavier, a sua fama ia correndo de cidade em cidade. Enfrentava outras vezes tempestades, embarcações naquelas naus e sempre vencendo a cada uma delas. Mas existem aqueles opositores da fé, aquelas pessoas que querem prejudicar, aquelas pessoas que querem destruir. E uma vez se reuniu um grupo de pessoas que não estavam satisfeitos com ele por causa da doutrina nova que ele pregava e lançaram flechas sobre ele. Você sabe que nenhuma das flechas que lançaram atingiu Xavier? Ele parou na frente daqueles que lançaram flechas, estendeu seu crucifixo e nenhuma delas o atingiu, porque aquele que está com Deus cria em volta de si uma armadura espiritual que nada vai te atingir, nada vai te prejudicar, nenhuma flecha vai te acertar. Por isso é importante o poder da oração, termos fé, estendermos não só o crucifixo da fé, mas acendermos a chama da paixão de Cristo em nosso coração. E aí ia Xavier. Em outra oportunidade, Xavier se deparou com uma comunidade que era avessa a ele e que falava para ele: olha, se é verdade isso tudo que você fala, nos prove. Se Jesus ressuscitou mesmo Lázaro, nos prove que isso é possível. E levaram ele até um sepulcro, até um lugar, que havia um cemitério, que tinha morrido uma pessoa muito querida daquela região há poucos dias atrás. Xavier então não teve dúvida, com seus olhos à luz brilhantes,
ele levou seus olhos ao céu, estendeu seu crucifixo mais uma vez, pediu a Deus que realizasse aquele milagre para provar àquele povo a verdade da vida de Jesus, da glória de Deus. E ele então repetiria o gesto de Jesus e disse para aquele morto: levanta-te e anda em nome de Jesus para provar as verdades que eu digo a respeito do Divino Mestre. E não é que o milagre aconteceu? Aquele homem morto há vários dias, já cheirando mal, ressuscitara, e todos ali queriam ser agora batizados, louvavam o Santo Padre, porque os milagres podem acontecer na minha e na sua vida quando você menos espera. Estenda sua mão ao alto, estenda seu coração a Jesus, seja você um soldado de Deus e o milagre vai acontecer na sua vida, acredite nisso. Mas o tempo foi passando, a missão de Xavier estava sendo cumprida, até um dia que ele já estava bem debilitado na saúde, por volta dos seus 46 anos de idade. Rezara a ele aquela que seria a última missa, repleta de emoção, repleta de fé. E quando terminou aquela missa, deitara ele numa esteira no chão, puro e simplesmente, orava a Deus, olhou seus companheiros em volta, colocou o crucifixo que ele carregava com tanto carinho sobre o seu peito e entregava a sua alma à eternidade. Voltava ele ao plano espiritual, o retorno à verdadeira casa do Pai. E agora, como Jesus disse, a sua missão começava nesse mundo. E assim foi a missão de Xavier, para continuar no outro mundo, continuar no outro plano de existência. Essa é uma pequena e breve história de São Francisco Xavier, amigo, fundador da Companhia de Jesus com Santo Inácio, que nós queremos passar para você: perseverança, fé, dedicação, garra, otimismo, tudo isso fará de você uma pessoa vitoriosa com Jesus. Mas continue conosco, o programa está muito interessante. Meus amados, quero que você preste atenção nessas imagens lindas que nós vamos passar. É justamente o nosso encontro com as nossas crianças. É nesse momento que nós procuramos fazer aquilo que é chamado de arte-terapia com elas, passando palavras de Deus para elas, não só numa visão religiosa, mas passando o conteúdo dos ensinamentos de Jesus. É um momento de confraternização com as nossas crianças que vêm aqui no lar, porque nós ficamos junto com elas, trabalhamos junto com elas, comemos juntos da sopinha da caridade com elas. Há um verdadeiro vínculo familiar e de amor entre nós da família do Lar do Inácio e as nossas crianças assistidas pelo lar. Porque essa é a nossa missão, é esse o nosso desafio, tentar construir através dessa geração nova um mundo melhor, um mundo mais feliz e aquela tão sonhada pátria do Evangelho. A vocês todos que nos ajudam com o seu quilinho do alimento, muito, muito obrigado por nos ajudar a construir essa obra com as nossas 300 crianças. Olha que pergunta muito interessante, tem a ver bem com o nosso texto. Nós falamos hoje sobre São Francisco Xavier, que faz aniversário dia 3 de dezembro. O que são os santos na visão espírita? Bom, os santos foram catalogados pela Igreja Católica depois de uma série de exames, de investigações sobre a vida deles, para que eles sejam como um exemplo. E para nós, espíritas ou espiritualistas, acreditamos que os santos são realmente espíritos de luz, pessoas que reencarnaram aqui na Terra e vieram dar um exemplo para cada um de nós de uma boa conduta, de uma boa ação. São pessoas ou espíritos de luz que tiveram uma missão belíssima aqui enquanto encarnados na Terra. Mas assista comigo essa explicação. Os santos da Igreja Católica Apostólica Romana são, vamos dizer, espíritos desencarnados e que tiveram, quando encarnados aqui na Terra, uma vida cristã exemplar. Por isso, a Igreja, com muito rigor, ela faz um processo para declarar um espírito, uma pessoa, como santa. Mas será que nos dias atuais existem ainda santos sendo catalogados pela Igreja Católica ou até santos que
seriam, mas não registrados pela Igreja Católica, não às vezes reconhecidos pela Igreja Católica? Claro que sim, porque existem muitas pessoas que fazem trabalhos belíssimos, que são espíritos de luz, como Bezerra de Menezes, como o próprio Chico Xavier, enfim, grandes pessoas, como o próprio Divaldo Franco, que faz um trabalho de evangelização lindíssimo com as crianças carentes. Muitas e muitas pessoas hoje são espíritos de luz, não precisam ser colocadas como santos, mas são pessoas especiais que vêm com uma missão belíssima para levar a mensagem de Deus e, sobretudo, fazer a caridade ao próximo. Assista a explicação. Então, os santos da igreja, eles foram virtuosos e praticaram principalmente a virtude da caridade. Temos exemplos importantes nisso, por exemplo, São Vicente de Paulo, temos a Madre Teresa de Calcutá de nossos dias agora, temos São Francisco de Assis e muitos outros. E podemos dizer que não são canonizados pela Igreja, um Eurípides Barçanufo, do Espiritismo, um Chico Xavier, um Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. São espíritos, então, que quando encarnados aqui, foram exemplares na vivência do Evangelho, que, repito, tem um fundamento do amor, da caridade. Mas adorar a santos não é errado? Adorar imagens? Olha que pergunta muito boa essa. Sim, na Bíblia Sagrada nos fala que não devemos amar, adorar imagens. Porém, as imagens que são feitas de São Francisco, Santo Inácio, São Francisco Xavier e outros santos, são apenas uma simbologia para que você se lembrar sempre daquela pessoa, como se fosse um retrato que você tem daquela pessoa que você simpatizava, que você gostava, que você tinha saudade. Então aquilo fica como uma referência de um trabalho belo que aquela pessoa fez enquanto nesse plano de existência. Não é para que você vá adorar a imagem, não, adorar apenas a Deus sobre todas as coisas. Mas é claro que passou por cada um de nós, nesse plano, ao longo dos anos, pessoas ilustres que foram verdadeiros soldados de Deus e que muitas vezes merecem ser lembrados. Assista essa explicação. Mas as imagens não são os santos, são símbolos dos santos. E a própria Bíblia usa também imagens. Temos, por exemplo, lá a serpente de bronze de Moisés, na sua caminhada para a chamada Terra Prometida, com seus seguidores. Temos na própria Arca da Aliança 2 anjos, um numa extremidade, outro na outra extremidade. O que a Bíblia proíbe, na verdade, é a adoração de qualquer ser que não seja Deus. Há 30 anos atrás, nascia a mais tradicional loja infantil de nossa cidade, Anriade, a primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil, no início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade, desde 1977, com preços imbatíveis. Roupinhas feitas com carinho, seja criança ou bebê, Vovó Luz, venha conhecer. Rua Teresa 280, Vovó Luz, na verdade, o carinho da vovó e o menor preço da cidade. Ei, nós temos uma novidade muito legal para vocês. Quer nos acompanhar? Agora o Lar do Inácio tem uma TV no YouTube.
Olha que novidade legal. Clica aí, TV Dom Inácio de Loyola. Aí você vai no sininho, toca lá no sininho e siga a gente, se inscreva para você ser atualizado com os informativos, com os programas do lar e muitas novidades que vem por aí. Vamos conhecer de perto as atividades do Lar Dom Inácio de Loyola. Está convidado. Inscreve-se lá, nos ajude nessa empreitada. E toca o sininho. Oi pessoal, eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente, a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Invista em você, invista na sua autoestima. Vem aqui no consultório me fazer uma visita que eu tenho certeza que eu tenho um tratamento que cabe no seu orçamento. Tem um número muito grande de idosos e você vê que as pessoas são carentes, tem muito baleadinho mesmo, muito necessitado. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar e ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. A gente agradece por poder dividir o nosso tempo e o que a gente tem com ele. Um trabalho muito gratificante, né? Mesmo estando aqui aos domingos, deixando a família, mas é um número de pessoas muito maior que eu abraço nesse trabalho, né? E é um aprendizado diário que a gente tem trabalhando com isso. Deus
amigos, que bom mais uma vez juntos, né? Hoje nós faremos uma oração para a cura espiritual do seu corpo e do seu espírito, tá? Peço que me acompanhe, não esqueça do seu copinho d'água, tá? Tu és médico divino, tu dás a vida e a vida em plenitude àquele que te busca. Por isso, hoje, Senhor, de modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente aquela que neste momento me aflige. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és em sumo bem, opera em mim uma profunda cura espiritual. E se for a tua vontade também, uma cura física, que seja operada diretamente pela ação poderosa do teu Espírito Santo, ou através do médico e dos remédios. Aumenta a minha fé no teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim. Aumenta a minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no teu poder curador, meu Deus, e já agradeço humildemente por toda a obra que está realizando em meu coração, em meu corpo, neste momento. Além de mim, Senhor, quero também apresentar todos os doentes que me pediram oração. Tu conheces a cada um deles, sabe das provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Venha em socorro também desta pessoa que padece desta enfermidade. Senhor, eu te agradeço e bendigo, porque clamei a ti e me ouviste. Minha alma, por tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. O fiel do Senhor, cantai a tua glória. Dai graça ao meu santo nome, porque só Ele poderá, poderoso e digno e eterno. Aleluia, amém. E vamos firmar esta oração, Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Meus queridos irmãos, hoje nesse programa especial falamos de um homem que foi um exemplo na sua era e até para nós hoje. Tem milhões e milhões de seguidores. Seu nome, Francisco Xavier, ou melhor, São Francisco Xavier, reconhecido pela Igreja Católica pelas curas e milagres que ele realizou e realizou muitos milagres. Nós queremos convidar a você, meu irmão ou minha irmã, a ter um encontro de fé aqui no Lar do Inácio, um encontro de fé com a falange de São Francisco Xavier, para que possa lhe abençoar, abrir os seus caminhos e tornar a sua vida ainda mais feliz. Nosso encontro marcado são todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas, bem aqui, numa das nossas salas do Lar do Inácio de Loyola, na Avenida Amaral Peixoto, 350, atrás do Palácio Quitandinha, na entrada da cidade imperial de Petrópolis. Combinado? Tenham todos uma linda e próspera semana.